Tenha atenção agora na palavra do Senhor, naquilo que será falado. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, o verso 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Eu não sei você, mas quando eu leio essa parte, me dá vontade de falar em línguas. O nome do Senhor dos Exércitos, aquele que se assenta acima dos querubins. Verso 3, puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Esse carro novo era um carro feito, e era guiado por bois. Esse carro novo de madeira, feita para ser guiado com bois. Verso 4, levavam a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no altar, e Aiô ia diante da arca. Verso 5, Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau e faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Verso 6, quando porém chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus fulminou ali, feriu ele ali por esta irreverência. Morreu ali junto à arca de Deus. Verso 8, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Verso 9, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez-a levar à casa de Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e o Senhor o abençoou em todas as suas coisas, ou seja, em toda a sua casa. Pai, essa é a tua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi liberada ao meu coração e agora ao coração de seus filhos. Pelo poder do teu nome, nós neutralizamos toda e qualquer ação do maligno, todo espírito maligno que queira distrair a mente dos seus filhos, ou tapar os ouvidos, ou fechar os olhos do entendimento. Pelo poder da tua palavra, meu Senhor, eu declaro céus abertos nesse lugar. Eu declaro mentes, ó Pai, férteis, ó Deus, para receber, corações preparados para receber da tua genuína palavra. Pai, esteja no controle de tudo e de todas as coisas. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Você pode glorificar o Senhor. Amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é o mesmo que eu ministrei no culto da família: retirando os excessos. Eu quero dar continuidade com essa mesma temática pela qual nós falamos aqui no culto da família, porque o Senhor deu algo ainda ao meu coração, e eu quero passar para o coração da noiva de Cristo. Ainda precisamos ajustar algumas coisas, e o Senhor está falando algo com essa igreja, em relação à essência, em relação a excessos, em relação também à busca, para que a gente não venha se distrair, e nem se perder nesse caminho e no processo de santificação e aperfeiçoamento diante do Senhor. Quantos entendem? Você pode glorificar o Senhor Jesus? Então, nessa segunda parte dessa mensagem, há de convir comigo, é um texto muito conhecido, que fala da história em que o rei Davi, ele tem uma boa intenção,
E qual é a boa intenção? Trazer a arca do Senhor para a sua cidade. A boa intenção do rei Davi é pegar a arca do Senhor e levar para a cidade de Davi. Até aí tudo bem? Todos entendem? Amém? Eu gosto de participar com vocês na mensagem. Que vocês participem comigo. Muito bem. E o que isso tem a ver, pastor, com os excessos? Calma aí, já vou te revelar, já vou passar para você. Então a primeira parte nós entendemos que o coração de Davi tinha boa intenção de levar a arca para a sua cidade. Muito bem, até aí a gente entende. Agora o que a gente não esperava ver durante esses trechos aqui que nós acabamos de ler, onde o Senhor revela que ele fere um dos sacerdotes por conta de uma irreverência. E por causa desse toque do Senhor na vida desse sacerdote, o coração do rei Davi começa a se entristecer. E o coração do rei se entristece e ele para tudo. Mas vamos ver. Então aqui a gente começa a entender, nos trechos em que acabamos de ler, que havia já algo no coração de Davi que podemos considerar como um tipo de excesso. Vamos lembrar o que é o excesso? Vamos lá? O que significa a palavra excesso? Segundo o dicionário, é tudo que ultrapassa os padrões de medidas de uma normalidade. Então tudo aquilo que ultrapassa padrões e medidas de uma normalidade é um excesso. Em outras palavras, também é considerado um exagero. Então tudo que é um exagero pode ser também um excesso. Amém? Então vamos lá. E nesse primeiro tópico eu quero passar para vocês que o primeiro excesso que a gente descobre na vida do rei Davi é o excesso de confiança. E o excesso de confiança, ele pode levar à ruína qualquer homem de Deus, qualquer mulher de Deus, qualquer ser humano. Houve um excesso de confiança no coração do rei Davi, e sabe qual foi, irmãos? Achar que por ser rei, e porque era a arca do Senhor, porque ele tinha um coração segundo Deus, do jeito que ele fizesse, só fazer um carro de bois para levar a arca, estava tudo certo, era o jeito certo, era a boa intenção. Mas tem um ditado aí fora que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Não é assim? Então a gente precisa entender que para vivermos diante do nosso Senhor e Salvador, e seguir os seus passos, e fazer tudo bonitinho e direitinho, como manda o figurino, e justamente nesse tempo em que era o tempo da lei, havia regras. E a dificuldade que nós temos hoje, nessa comunidade da fé, nisso que nós estamos vivendo aqui, hoje, a maior dificuldade que nós temos é seguir regras. Porque quando estabelece regras, pastor Silvio, fica mais difícil. Fica mais difícil, Anderson, viver dessa forma. Porque quando coloca regras, Gabriel, a gente não quer, porque tem que se adaptar ao molde. Alguém pensou, alguém construiu uma ideia e está passando para que eu e você possa seguir aquela ideia. Mas a gente tem muita vontade, muitos porquês. Não, mas eu cheguei aqui, eu sou tal, e eu fui bem reconstruído ou construído bem para isso aqui, então eu posso, porque eu já estou aqui, eu posso fazer. E o problema todo dessa classe que nós estamos hoje vivendo, desse período que nós estamos vivendo, é que o nosso eu acaba nos destruindo. Porque o excesso de confiança, ele começa a ressaltar dentro do coração do homem o quê? Orgulho e a altivez no gênero humano. E o orgulho e a altivez pode destruir, pode acabar com o ministério de Deus na sua vida. Quantos entendem? O excesso de confiança sobre o coração do rei Davi fez o quê? O que aconteceu? Simplesmente ele não consultou o Senhor. Excesso de confiança levou ele a tomar uma atitude sem consultar primeiro ao Senhor. Ele não consultou qual seria a forma certa de fazer. Quem disse para ele que a arca era para ser levada em carros de boi? Quem disse para ele que era para fazer aquela orquestra toda para anunciar que a arca estava chegando? Às vezes nós ficamos assim na nossa caminhada, não é? Às vezes nós chegamos num culto como esse, ceia do Senhor. Ceia do Senhor. O que é participar do momento da ceia do Senhor? É só dizer que faz parte da instituição Comunhão Rara? Da fé, os amigos da fé? O grupo que se reúne no domingo para trocar uma ideia, ouvir um bom louvor, ouvir uma palavra, tomar talvez um passe gospel? Não. A ceia do Senhor é a aliança que nós temos com Cristo.
É dizer que nós estamos reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário por amor à nossa vida. E nós, por fazermos parte, entendemos que o sangue precioso, uma vez derramado na cruz do Calvário sobre mim, sobre você, anuncia que esse sangue tem poder para nos remir de todo o nosso pecado. E se eu entendo que eu tenho parte com Deus nesse sangue, que eu tenho parte nesse ministério, eu entendo a importância desse lugar, de participar dessa reunião, a reunião dos santos, amém? Dos salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Eu valorizo o sangue do Senhor. Eu valorizo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí o meu comportamento passa a ser diferente. E eu não sou como a maioria que talvez vem por vir ou faz por fazer, ou vive uma vida ou um ministério sem consultas a Deus. Ah, é porque eu já fui consagrado a pastor. Imagina se eu não estudo a palavra. Imagina se eu não faço jejum e se eu não oro. Como é que a gente vai falar daquilo que não sabe? Como vamos viver daquilo que a gente não foi provado? Eu já falei aqui, canso de falar e vou continuar falando. É muito bom falar do Davi, é muito bom. É muito bom falar do João, do Pedro. Está tudo aqui dizendo a história deles, mas e falar sobre você? Falar sobre mim? Falar sobre a nossa história? O que você tem para contar? Que marca você está deixando sobre a terra? Nós não estamos aqui por um acaso. Você não é obra de um acaso. Então vamos entender o que o Senhor está tratando, quer tratar em nosso coração. Então o excesso de confiança no coração do rei Davi fez com que ele não consultasse o Senhor e não fizesse o jeito certo. A intenção dele era boa, sim ou não, igreja? A intenção dele era boa, mas ele trouxe a arca em carro de bois, e isso foi irreverente aos olhos do Senhor. Também entrou com vários instrumentos de louvor e adoração. Você vê isso ao Senhor. Como você vai comparar isso, pastor? Olha aqui comigo o verso 5 do capítulo 6. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento. Aí vem todos os instrumentos, instrumentos de pau, de faia, de com harpas, saltérios, tamborins, com pandeiros, com símbolos. Agora vamos no verso 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de... A minha fala trombeta, a tua também trombeta, um instrumento só. Então tem um jeito certo para se fazer, sim ou não? Então tem uma forma certa para se fazer, sim ou não? Também tem uma forma certa para você seguir o Evangelho. Também tem um jeito certo, tem um caminho para mim, para você seguir o Evangelho. O que eu quero trazer nessa noite, a tua mente e a minha mente, o que o Senhor me disse em meu coração, nós precisamos tirar os excessos da nossa vida. Porque os excessos estão nos atrapalhando a viver o caminho do Senhor e a entender os seus preceitos. Os valores do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, nós estamos deixando perder por conta de excesso. E alguns excessos são como as amarras, são como correntes para alguns, que começa a agarrar e você está preso, você não consegue dar passo para frente, parece que o negócio te puxa para trás, são excessos. E o Senhor quer tirar os excessos da sua vida hoje. Será que alguém vai dar crédito a essa palavra, pastor Miqueias? Oh, só o Brunão gritou aleluia lá, meu Deus. Outro exemplo de excesso, eu vou dizer qual é. Pergunte-me, qual é, pastor? O de usar o sacerdote. O seu excesso de confiança no seu ofício, acostumado com a arca, com a presença, ele toca nela de qualquer jeito, ou seja, a irreverência de usar, diz o texto que nós acabamos de ler, fez com que ele morresse fulminado na hora. Você acha que Deus não está matando no dia de hoje, não, gente? A Bíblia fala que Ele é o mesmo, hoje, ontem, hoje e será eternamente. Mas Deus está matando? Mata. Ele dá vida e tira a vida. É que a gente tem mania de pintar esse Jesus arco-íris, Jesus muito amor, muita flor, muita coisa, mas a gente esquece que a palavra diz que Ele é fogo consumidor. Ele é amor, sim. Jesus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E o que está faltando hoje na nossa geração é temor. Temor, irmãos.
o temor para tocar nas coisas de Deus, para viver as coisas de Deus, para fazer a obra de Deus. Alguns já passaram por isso comigo no gabinete, já vieram de outro ministério, e quando se encontraram comigo no gabinete, pastor, porque aí vem com aquele currículo bonito, né? Porque eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia. Calma. Você estava muito no automático. Calma. Sente a terra primeiro. Você nem sentiu a terra que você está pisando. Calma. Não, porque eu quero trabalhar, eu quero fazer, porque eu sei, porque lá no outro ministério, eu falei, tão bom o outro ministério, por que não, dá vontade de perguntar, por que não ficou lá? Não, porque lá, calma. Aí dá vontade de tocar aquela música, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz, aquieta tua alma. Você tem que consultar o Senhor. O que você quer comigo, Deus, aqui nessa nova terra? O que você quer comigo no Ministério Comunhão Rara? O que você quer de mim agora nessa nova fase da sua vida? Deus quer algo de você nessa nova fase da sua vida. Deus quer algo de você. Mas você precisa entrar nos padrões, no molde de Deus. Tem um jeito certo para fazer. Não adianta ter boa intenção, mas fazer do jeito errado. Você precisa fazer o certo do jeito certo. E o problema todo qual é? A gente está cheio de boa intenção. Uzá tinha boa intenção. O boi tropeçou, tadinho. Ele ia segurar a arca, mas foi irreverente, porque não se tratava de uma arca qualquer, um baú. Não, era a presença do Todo-Poderoso. Nós abrimos a leitura dizendo que representava a presença do Senhor dos Exércitos, aquele que se assenta acima dos querubins. Como é que dá para se chegar de qualquer maneira diante do Senhor? Como é que vamos se achegar diante do Senhor? De qualquer maneira. Então existe padrões. Existe regras. E se existe padrão e existe regra, precisam ser Cadê vocês? Precisam ser cumpridas. Existem padrões, existem regras, elas precisam ser cumpridas. Mas seguir regras, como eu falei, é difícil, porque contraria a sua vontade, a minha vontade. Mas é importante para dar seguimento à obra do Senhor, para que seja perfeito, pleno, que seja bom e agradável. A gente precisa seguir as regras. Então, Uzá foi ferido pelo Senhor por conta do seu excesso de confiança. Observe que tudo parecia estar perfeito. Você vê que no capítulo 5 começa... Davi se alegra com toda a casa de Israel, com muitos instrumentos, aparelhos, está tudo bonito, está todo mundo caminhando alegre, Davi saltando diante do povo, naquela alegria que só até o momento em que o Senhor permite que os bois tropecem. Quando o Senhor permite que o boi tropeça, é para chamar a atenção de alguém que pode fazer e não fez. Quando o Senhor permite que os bois tropecem, é para que alguém que teria o poder de agir não agiu. Mas Uzá, tadinho, era o sacerdote. O conserto de Deus sempre começa pela casa. Se tu sabia o teu posicionamento, a tua forma de ser e de viver, por que não agiu? Por que não faz? Espera papai te pegar de jeito? Ele corrige os filhos que ama, então glória a Deus por isso. Se ele está te corrigindo hoje, dê glória a Deus por isso, porque ele te ama. Amém? Se alguém tomar essa palavra como correção do pai, glória a Deus pela sua vida, porque ele corrige aos filhos que ama. Tudo parecia bem, até que o Senhor permite que os bois tropecem. Para que isso? Para que a gente possa aprender a fazer o certo do jeito certo, irmãos. O rei Davi, ele entende que algo deu errado e ele para o trajeto, deixando a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, que é outro que se destaca, porque quando ele recebe a arca, Obed-Edom, quando ele recebe a arca na sua casa, ele presta total reverência àquela arca, recebendo-a do jeito certo.
E a Bíblia diz que o Senhor se agradou e abençoou. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou poderosamente a sua casa, as suas finanças, os seus negócios, tudo. A Bíblia diz que tudo foi abençoado, toda a casa. Agora, olhem comigo, observem uma coisa. Quando Davi percebe que algo deu errado, e por isso que Deus, sempre quando ministra o nosso coração falando de Davi, a gente entende por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo que as pancadas às vezes chegavam um pouco forte em cima dele, mas ele entendia quando era hora de parar. Davi parou tudo, parou o trajeto, não tem mais caminhada, não, para tudo. O Senhor não se agradou, vamos parar aqui. Alguém teve que morrer para que eu pudesse entender que tem que consultar o Senhor. O que será que tem que morrer na nossa vida para a gente entender que tem que consultar o Senhor, hein, irmãos? Aonde será na nossa vida que o Senhor vai ter que parar, tocar, para a gente entender que é hora de consultar o Senhor e parar de estar levando a vida a lavante? Ou no estilo, deixa a vida me levar? Não, irmãos. Precisamos consultar o Senhor. Porque Deus fala, sim ou não, igreja? Sim, Ele fala. Ele fala. O Senhor fala, e poderosamente. A arca representa a glória do Senhor, e a glória do Senhor não era para ser carregada sobre os ombros de animais, ou sobre carros como animais. A glória do Senhor é para ser carregada sobre os ombros dos levitas, dos profetas, dos seres humanos, homens racionais. A glória do Senhor, desde esse princípio, era para ser carregada sobre os ombros daqueles que reconhecem o governo, a autoridade e soberania do Senhor. E onde está o nosso temor para carregar a glória de Deus hoje? Mas hoje a gente precisa carregar a glória? Sim, hoje você precisa também. Hoje a gente não precisa da arca aqui, fisicamente. Mas existe uma glória que você precisa cultivar dentro do seu coração. É a glória da presença de Deus em você. Nós precisamos fazer isso, e parece que isso está banalizado nos nossos dias, nesse tempo presente. Parece que nós esquecemos do nosso comportamento como servos de Deus. Nós esquecemos do nosso comportamento como igreja do Senhor. Precisamos ter a casa do nosso coração limpa. Precisamos estar prontos para viver isso em Deus, irmãos. Aonde está o nosso temor ao chegar na casa de Deus? Diante do Senhor, eu digo no seu quarto em oração. Não oferecer aquele período fraco, desnutrido, pobre diante de Deus. Não, pastor, eu faço devocional. Será que você faz um devocional de verdade? Ou você faz só uma reza? Porque todos rezam. Agora, entregar uma vida de verdade a Jesus, consultar de verdade, ou seja, é falar e parar para ou. A gente precisa ouvir a voz de Deus, e Deus está falando. Em todos os cultos o Senhor está falando, deixando mensagem aqui na igreja. E eu preciso, juntamente com vocês, irmãos, nós precisamos viver esse despertar de Deus. Nós precisamos acordar para aquilo que Deus está movendo aqui nesse lugar. Deus está liberando culto após culto, reunião após reuniões. Ele está liberando palavras de fortalecimento, palavras de domínio, de poder, de construção em sua vida. Mas o que nós estamos fazendo com tudo isso? Deus está liberando informações sobre minha vida, sobre a sua vida, para que a gente possa aplicar no dia a dia. Mas os excessos, as nossas correrias, estão nos impedindo de ter a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Está nos impedindo de viver um caminho de retidão ao Senhor. Será que só eu que estou percebendo isso, gente? Será que é só eu que estou vendo isso? Já vou caminhar para o segundo tópico já. É só 3 tópicos, vai ser rápido. Só preciso que você entenda e absorva tudo aquilo que o Senhor está falando no nosso coração hoje.
Quando o rei Davi entende que fez o caminho errado, ele agora procura um novo caminho, e o caminho é o caminho do sacrifício, para carregar a presença do Senhor. Hoje eu pergunto a você: você está disposto a fazer o caminho do sacrifício? Verso 12 do capítulo 6: Então avisaram Davi que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Olha só, Obed-edom amou tanto receber em sua casa a arca de Deus, a presença de Deus. Ele amou tanto, se dedicou tanto ao serviço de cuidar da arca de Deus, que Deus o abençoou dentro de 3 meses. Enquanto, se você estudar esse texto, lá atrás, na casa de Abinadab, a arca ficou por 20 anos e não aconteceu nada. Porque Deus não quer que a gente viva com Ele um caminho de religiosidade. Não basta ser crente e vir à igreja nos domingos, irmãos. Precisa ser manifesta essa fé por onde você passar, onde você colocar a planta dos seus pés. A sua fé precisa estar impressa em seu coração, e esse perfume do cristianismo tem que exalar de você. As pessoas à sua volta têm que saber que você faz diferença. Chega de se esconder, chega desse medo de viver o evangelho de Deus, a vida do Senhor. Chega desse medo, para com isso. Porque se você ficar negando isso em você, Deus também vai te negar no dia dele. Cuidado. Porque existe essa medida. Então a gente precisa parar de ser esse agente 007 da casa de Deus e realmente viver um cristianismo de verdade. Mas quem quer pagar o preço? Quem quer viver isso? Davi, quando descobre que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, o Senhor, ele foi, consultou o Senhor, viu certo a se fazer. Agora Davi vai e tira a arca da casa de Obed-edom e vai levando para a sua cidade. Agora verso 13: sucedeu que quando levavam a arca do Senhor e tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor, e estava cingido com uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombeta. Por que ao som de trombeta, irmãos? Porque a trombeta, ela anuncia, ela é uma convocação. O som de uma trombeta é convocação de reunião, é um anúncio da presença, da graça, da glória de Deus. E muitas das vezes Deus não quer muito barulho, Ele quer anunciar com um único som, uma única voz, a sua palavra, o direcionamento para a igreja. Mas poucos estão dando crédito à palavra do Senhor. E não é por enfeitar o pavão, não é por muita coisa que se faz, mas é um coração totalmente inclinado ao Senhor. É uma mentalidade totalmente envolvida na causa do Senhor, é ter temor. E não servir mais por religiosidade. Não, eu preciso ir, porque senão o pastor vai sentir minha falta, vai mandar um zap para mim. Não, os olhos do Senhor estão postos sobre cada um de nós, e os olhos dele são como chama de fogo. Ele te vê no secreto. Eu não te vejo lá no teu quarto, mas Ele te vê. Ele te acompanha 24 horas. Ele sabe o que é verdade em você, Ele sabe o que é mentira em você. E não se trata de mim, se trata da sua vida com o Senhor, da sua permanência na fé, no seu estado espiritual e emocional, daquilo que você quer viver em Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem? Mas o que nos impede é o excesso de confiança no nosso braço. Não, pastor, eu sou músico da igreja, eu faço isso, aquilo, sou dizimista fiel e faço isso, toda convocação eu estou lá, tá? Não, porque eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor. Você pode ser o que você for, mas se o seu coração não está ouvindo a voz de Deus, se você já perdeu a essência. Nós não estamos aqui para caminhar pela religiosidade. Faça o certo do jeito certo. Faça o certo do jeito certo. Tem sacrifício. Na primeira vez que Davi vai, ele só está indo com louvor e muito som.
muita pompa, tinha muita coisa. Os bois estavam carregando a presença. Não. Deus permite, não, isso não está legal. Não é isso que não foi essa a proposta feita. Nós quando fizemos aqui o convite da graça, ele vem como você está, do jeito que você está ruim aí, mas não vai permanecer como você está. Aqui não, irmãos. Quando a gente faz o convite para alguém aceitar a Cristo, a viver conosco nessa caminhada da fé, pode vir do jeito que você está. Mas eu ainda não larguei o vício, pode vir. Mas ainda eu não deixei de ser corrupto, pode vir. É sim, pode vir, convite é para você vir agora. Para quê? Para viver a transformação. E quem tem transformação para te dar é o Senhor Jesus. E se você realmente vier com esse entendimento que você quer Ele, quer viver com Ele, Ele é poderoso para transformar o seu caminho, para transformar a sua vida, a sua história, mudar as coisas em você. Ele é poderoso para fazer. Seu coração está inclinado para viver com Cristo? A sua mente está inclinada para viver o cristianismo? Você quer Jesus? Então pode vir, vai mudar. Mas se você quiser, irmãos, esse é o maior poder que o ser humano tem. E eu vou falar até que todos nós cheguemos à altura e à estatura de varão perfeito. O maior poder que nós temos é o poder de decisão. E Satanás quer manipular isso em mim, isso em você. Ele quer manipular, seduzindo você. As coisas, as paixões do mundo. Ele quer manipular. E faz você olhar aqui, faz você olhar aqui. Fica sondando o seu comportamento. Eu sei o que ele gosta. Eu sei o que ela gosta. Quer ver? Vou mostrar isso aqui para ele. Ele vai cair de patinho, olha aqui. E aí a gente cai. O nosso adversário, uma coisa que ele tem que a gente não tem, sabe qual é, irmãos? Paciência. A Bíblia diz que ele já está condenado, já está tudo feito para ele, já está tudo pronto. A Bíblia diz que o lago de fogo já está preparado para o diabo e seus anjos. Mas e para a gente? Existe um reino. Só o Brunão deu glória a Deus, aleluia. Existe um reino. Pouca gente ainda quer ir para lá. Existe um reino. Está aumentando aqui. Existe um reino. Ah, agora o pessoal aqui também quer. Existe um reino. Preparado para mim e para você. Para Satanás a condenação já está certa, tudo certo. Mas para mim e para você existe a possibilidade de salvação, de transformação. Essa é a raiva do diabo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque uma vez que eu me inclino a esse entendimento, eu largo os excessos da minha vida e me dou a minha vida por inteiro a Cristo. Eu tenho salvação da minha alma, eu tenho a salvação da minha vida. Essa é a raiva e o ódio que ele tem de você. Por isso que ele quer destruir a nossa vida, a sua história. Por isso ele quer que o seu sonho não se realize. Porque se você for bem sucedido no seu sonho, você se torna exemplo para outro que está ali batalhando. Não, aconteceu com o irmão, eu também quero comigo. Por que aconteceu com ele? Porque ele tem Deus. Ele é um servo do Senhor, é uma serva do Senhor. Olha como faz a diferença. Segundo tópico, e o segundo exemplo de excesso a ser retirado é incredulidade. Incredulidade é. Retire a incredulidade da sua vida. No dicionário português, incredulidade significa o estado ou atitude ou tendência de quem não se deixa facilmente convencer. No dicionário, diz que a incredulidade é o estado e atitude ou tendência de quem não se deixa facilmente se convencer. Já a Bíblia diz o quê? A incredulidade significa falta de fé, recusar-se a crer. E porque a incredulidade ela se torna um excesso, porque você não se curva, não se inclina a crer e não se permite a ser convencido a tal coisa, que você começa a se enrijecer por dentro.
E aí começam os exageros vir. Ah, mas isso é isso por causa disso. Não, isso é por causa disso. Não foi Deus, não foi Deus. Não, só acredito vendo. E você fica vendo a história de todo mundo passar, menos a sua. Então todo mundo avança porque acredita e tem fé. E tem a fé natural que todo ser humano tem. Qual é a fé natural? Que hoje é noite e amanhã vai ser dia. É a fé natural, eu acredito. Qual é a fé sobrenatural? Hoje a minha conta está magrinha, mas amanhã ela pode estar gorda. Aí só eu que fiquei feliz, ninguém quer dinheiro. Isso é a fé sobrenatural. Deus pode? Deus pode. Deus pode. Hoje nós apelamos à igreja, irmãos, ajude com oferta. Mas amanhã, sobrenatural, alguém pode procurar: pastor Ivanil, eu não dormi essa noite porque o Senhor me incomodou e mandou te entregar 100 mil para a obra do Senhor. Essa é a fé sobrenatural. Pode. Papai é o dono da prata e do ouro. E que Ele use seus ministros. Quem sabe Ele está aqui nessa noite é você. Eita! Quem sabe é você. Gente, nós precisamos, irmãos, trabalhar dentro disso. A incredulidade nos impede de viver o crescimento da fé, de desenvolver uma fé no Senhor. A incredulidade não passa nada mais, nada menos, de excesso de bagagem. Excesso de bagagem. Por que a gente tem que carregar? Não tem que carregar, sai disso, sai dessa. A incredulidade atrapalha o seu desenvolvimento e crescimento da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O que é fé, irmãos? Fé é confiança. Fé é certeza em algo. Mas aí, pastor, como é que eu faço? Eu tenho que orar para ter fé? Sim, você tem que orar. Mas eu tenho que aprender sobre fé para depois ter fé? Não. Você não tem que estudar sobre fé para ter fé. Você tem que só acreditar e viver a fé, e acontece. A fé é prática. Não é se ouvir falar de fé, não, porque eu tenho que aprender primeiro para depois praticar. Não, a fé se aprende usando. Você tem que usar. Por isso que a Bíblia fala que a fé, às vezes, ela é comparada a um grão de mostarda. Mas por menor que seja, depois se torna uma das maiores hortaliças. Não é assim? Ela pode crescer. Pode sim ou não, igreja? Pode. Mas começa com pouco que você tem, mas pelo menos comece. Ou seja, tira do seu coração a incredulidade que está atrapalhando o seu desenvolvimento na fé. Eu quero trabalhar com você nessa noite no pouco que você tem para a gente construir o muito. E nessa reunião dos santos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro, eu preciso que vocês entendam quem vocês são no corpo de Cristo, o que vocês são diante do Senhor. E a incredulidade é uma ação maligna, são cordéis de Satanás que estão prendendo a minha vida e a sua vida de avançar no reino espiritual, que vai acabar afetando também o material. Quantos entendem essa palavra? A nossa fé precisa ser experimentada. Experimente. A fé precisa ser experimentada, irmãos. Mas como é que eu experimento a sua fé? Crê em Deus. Porque às vezes você está na igreja há 50 anos, mas não crê em Deus. Tem tanta coisa acontecendo na sua vida, mas por falta de oração com fé, você não alcança a vitória. Talvez você só está fazendo reza diante do Senhor, mas não está orando com convicção de quem você entregou. Sabe aquela coisa, quando o filho chega para o pai, o Renan chega lá e fala: pai, eu quero isso. Eu falo, tá bom. Eu falo, tá bom, ele sai. Por quê? Ele confiou que eu vou fazer. Ele já falou com o pai, pronto. O problema da humanidade hoje, dos crentes hoje, que a gente fala com o pai. E o pai falou, tá bom. Mas você não está ouvindo o pai, a gente está só pedindo. E a gente não volta nem para agradecer. E quando Deus te dá a tua bênção, tu vira as costas para o Senhor Jesus. Tem alguns irmãos aqui que eu tenho que orar para ficar desempregado de novo. Tem alguns que eu tenho que orar: Senhor, bota na prova.
Bota, porque quando estava desempregado, vinha para a igreja, para o culto, servia a casa do Senhor, fazia tudo, até ofertava. Agora que está empregado, arrumou tanta coisa para fazer que não serve. Não serve na casa de Deus, no reino de Deus. Você olha como são as coisas, irmãos. A gente precisa, irmãos, entender que Deus está nos abençoando, chamando a gente para viver a algo maior. Quantos estão entendendo? Fica tranquilo, eu não vou orar para você ficar desempregado, não. Tem alguns que já torceram a cara aí. Meu Deus. É a palavra, irmãos. Eu vou pregar a palavra. Vou pregar a palavra. Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Como eu vou viver minha fé provando o Senhor? Prove o Senhor. Prove o Senhor. Prove Deus na sua vida. Vamos provar ao Senhor. Vamos provar que Ele é bom. Vem e vede que o Senhor é bom. Olha quantas coisas o Senhor está fazendo em nosso meio. Olha quantas coisas estão acontecendo na nossa vida. Olha os milagres de Deus sobre a sua casa. Quem diria que você chegaria até aqui? Quem diria que você seria um vencedor? Quem diria, irmãos, que eu estaria vivo? Quem diria? Eu nasci morto. Eu estou vivo para a glória de Deus. Eu sou prova viva do milagre de Deus. Muitos aqui já conhecem a minha história. Deus me devolveu a vida para estar aqui vivendo esse propósito com a igreja do Senhor. O que nós precisamos fazer? Valorizar os nossos dias. Enquanto eu tiver voz, enquanto puder ecoar, que ela vai ecoando dizendo: Jesus cura, salva, batiza e nos leva para o céu. Jesus pode transformar a sua vida. Acredite, Jesus pode transformar a sua vida. Deus nessa noite quer tirar de você os excessos. Deus quer tirar essa incredulidade do seu coração, essa dureza, dificuldade de se voltar, de ter fé. Eu não consigo, pastor, até quero ter fé, mas a minha fé é pequenininha. Começa com o que você tem. Converse com o seu pai direito. Atendendo cura da alma, a gente aprende muita coisa. Isso quando eu comento com o pastor Miqueias. A gente ensina, mas a gente também aprende. E aí, conversando com algumas pessoas, a gente vê assim que chegam e desabafam tanta coisa. Algumas falam que não conseguem orar, falar com Deus, como eu queria ser igual o pastor Miqueias, igual os irmãos da libertação que falam, ora, meu Deus, eu queria ser. Eu falei, é fácil. É fácil. É só você acreditar. É só você provar desse Deus que salmista está dizendo aqui. Vinde, provai que vede que o Senhor é bom, e todo homem que se refugia nele está salvo. Vem. É fácil. Aí na cura da alma eu pergunto: como é que é o seu relacionamento com o seu pai? Não, meu pai é só eu me machuquei com o meu pai. É assim que você trata a Deus. Como é que é o seu relacionamento com a sua mãe? Não, minha mãe, ela fez comigo quando era criança. E não vai perdoar, não? Você não vai perdoar seu pai e sua mãe, não? E vai dizer que ama a Deus? Vem para a igreja fazer o quê? Você não perdoa ninguém. Se o maior nível de libertação é o perdão. A maioria das pessoas que sofrem com câncer é falta de perdão, irmãos. É constatado isso pela medicina. E nós, do cristianismo, já sabíamos disso. Agora vamos lá. O que Deus quer da nossa vida? Que a gente tire os excessos. Vamos crer mais. Vamos estar mais sensíveis à voz do Senhor. O que nós queremos com essa fala, irmãos, é que você retire do seu ritmo de vida toda a incredulidade que possa estar impedindo o desenvolvimento da sua fé. Vocês compreendem isso? Quer ver um exemplo? Que excesso pode se tornar até um pecado na sua vida, todo excesso. Comer é pecado, irmãos? Comer é pecado, irmãos? Não, mas a gula é. Glutonaria é pecado. Não é um excesso? Beber é pecado, irmãos? Beber é pecado, irmãos? Não, não é. Mas a embriaguez, a Bíblia condena. Ih, pastor falou que beber não é pecado, agora eu posso tomar uma asinha? Ô, sem vergonha, para com isso.
Foi isso que eu falei, não. A Bíblia diz que não é pecado, mas a Bíblia condena. E principalmente, você que já pensou isso, que a sua vida lá atrás era entornando um copo, conversava mais com um copo de cachaça do que com a mulher dentro de casa e com seu filho. Você não pode nem passar perto, porque Satanás sabe que aí é a tua ruína. Satanás sabe que é aqui que ele te pega. Isso é excesso. Vocês estão entendendo, irmãos? É simples, irmãos. Mas o que está atrapalhando é que a gente não está conseguindo enxergar, a gente não está conseguindo ver, e o Senhor está chacoalhando a sua igreja nesses dias, ao que? A ter sensibilidade, a voltar às boas práticas, a voltar ao primeiro amor, a entender e valorizar o dia que você levantou a mão para Jesus, chorando aqui, dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador, eu quero Jesus. E o que você está fazendo agora? Cadê aquele temor, aquele amor, aquele fervor pela obra do Senhor? Não, é que as coisas vão mudando, né, pastor? Não, não mudou não, você que está mudando. Deus não muda, Ele é imutável, nós que mudamos. Tudo que é demais na sua vida se torna um excesso. Cuidado, porque pois os excessos, ele pode evidenciar um pecado em sua vida, e Satanás vai conhecer muito bem, vai te chamar pelo excesso. Satanás sabe o que você deixou evidenciar na sua vida e começa a te chamar pelos excessos que você deixou acontecer. A gente que permite muitas das coisas, irmãos. Você vai ler lá em Efésios, o apóstolo Paulo ensinando, não deis lugar ao diabo. O que ele está dizendo? O diabo não tem lugar. O mundo não foi feito para Satanás e seus anjos, não. O mundo foi feito para Adão e Eva, e Deus deu poder ao homem para governar, e o homem perdeu o governo por conta do pecado, por conta de sedução. O nosso adversário, o impostor, ele quer que você caia no conto dele. Ele quer que você caia nas ciladas dele. O que a gente precisa entender com essa ministração? Eu preciso tomar cuidado, porque os excessos podem se tornar pecado em minha vida. E Satanás sabe muito bem daquilo que eu gosto. Eu posso ser seduzido e perder a minha salvação por conta de excesso. Então tome cuidado. Tome cuidado. Você precisa despertar. Agora, diferente de Satanás, o Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome por quê? Para te fazer lembrar de um princípio, de onde Ele te tirou e para que Ele te chamou. Satanás vai procurar você pelos seus excessos da vida, caluniando você em suas mazelas. Agora, o Senhor, Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome, Ele diz, meu filho, eu te constituí nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. O que a gente vai fazer com isso, irmãos? O que a gente faz com essa fala do Senhor sobre as nossas vidas, irmãos? O que nós precisamos fazer é ter aceitação e afeição por Deus, por Cristo, para viver esse evangelho de verdade. Hoje nós somos vítimas de excessos de imagens. E o que isso faz? Esses excessos de imagem, eles começam a mandar muito conteúdo para a nossa mente. E a gente quer, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Ah, quer ver Deus? Quem quer ver Deus aí, irmão? Quem quer ver Deus aí, irmãos? Vocês querem ver Deus? Então feche os olhos. Está faltando isso, pastor Miquel? Eu quero ver Deus. Feche os olhos. Porque os olhos estão muito fitados aqui, tem muita informação, muita coisa. Está olhando tudo, aí chega na oficina de oração com os olhos secos. Crente com os olhos secos, pastor Miquel. Não cai uma lágrima do infeliz. Não chora. Os olhos secos, está lá de tanta internet, TikTok da vida. Não chora, não tem coração quebrantado, perdeu o temor. Eu quero ver Deus, eu quero ver Deus. Vai ver Deus não. Quer ver Deus? Feche os olhos. Feche os olhos. Deus está falando conosco, irmãos. Feche os olhos. Eu quero ver a glória de Deus. Feche os olhos. Abre os olhos da fé.
Como que é os olhos da fé? É os olhos do entendimento. Feche os olhos e abre os olhos do entendimento. Deus está chacoalhando essa igreja, falando dia após dia: eu vos chamei para ser nação santa, sacerdócio real. Nós estamos aqui em 7 de abril, em paciência para sermos diferentes, irmãos. Para que o evangelho de Cristo que está sendo pregado aqui fazer a diferença na sua casa, na sua vida, e você possa passar isso adiante para quem está ao redor da sua mesa, ao redor da sua casa, no seu convívio no trabalho. Deus está te dando informações, Deus está te dando armas espirituais para que você possa progredir, para que você possa crescer. Mas o que você quer fazer com tudo isso? Eu só quero ver a glória de Deus. Lute pela presença dEle, porque a presença dEle, como diz o texto, requer sacrifício. Existe um jeito certo de se viver diante do Senhor. Existe um caminho certo a se ver, e a gente precisa. Para de dar muito valor aos conteúdos que estão sendo colocados, postados aí, e pare um pouquinho para olhar isso aqui, ó. A palavra é a palavra que cura, é a palavra que te liberta, é a palavra que te salva, é a palavra que vai trazer vida para você. A palavra é o caminho, é a tua bússola, é o nosso manual. O que a gente precisa hoje é a palavra. Onde está a palavra de Deus em você? Terceiro e último tópico, eu vou caminhando para o encerramento aqui. Retirando os excessos, e nesse terceiro tópico eu quero falar sobre um excesso muito perigoso. E é o momento que eu estou vendo a igreja de Cristo passar pela face da terra. Excesso de cansaço, pastor Adriano. Há um cansaço sobrenatural, um enfado, um cansaço. Tem gente que está aqui, eu estou vendo, está dormindo, está cochilando, irmão. Não é tu não, Carlão, hoje tu está de boa. Carlão está de boa hoje, de vez em quando ele cai assim, a Vanessa faz um cafuné e ele volta. Só para brincar com meu amigo. Mas tem gente que está assim, cansado. Que cansaço. Pregação está espada. A espada é comprida e chata. Está chata a pregação. O pastor está falando muito, batendo que eu tenho que ser melhor, que eu tenho que ser melhor. Eu não quero ser melhor. O que tu está fazendo aqui então? A gente veio aqui para melhorar, irmãos. Essa palavra me pegou lá no quartinho, fiquei dando os gritos lá. Ai! O papai pegando de jeito. Bate primeiro em mim para depois vir para vocês. Vocês não sabem que um pregador passa. Vocês não sabem, não. A gente precisa retirar esse excesso de cansaço, porque o excesso de cansaço vai fazer você trocar os seus valores. Quer ver um exemplo? A Bíblia tem um monte. Mas vou citar só esse aqui. 2 irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia vai dizer que Esaú, caçador, 2 irmãos gêmeos. Mas Esaú saiu primeiro, e Jacó agarradinho no calcanhar dele. Mas aí Esaú, caçador, está vindo da caça, passou o dia tentando caçar e chega morto de fome. Jacó, estrategista, queria a bênção da primogenitura do seu irmão. E ele fala para o seu irmão assim, fala para o seu irmão Esaú: dá-me o teu direito de primogenitura, e eu te dou aqui esse prato de comida boa aqui, ó, lentilha. Tá bom, o negócio aqui tá suculento. Esaú olha para aquilo: me dá isso aqui, eu quero. Pastor Adriano pregou aqui sobre a fome, né? Cuidado com a fome. Você pode comer qualquer coisa. A fome faz você comer qualquer coisa. Tome cuidado com o seu excesso. É excesso. É excesso. Tome cuidado. Gênesis 25, 31. Disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá o meu direito de primogenitura? Você consegue compreender o teor dessa mensagem? O excesso de fome
sobre a vida de Esaú, ele não pensou duas vezes. Eu quero é comer, eu quero resolver o meu problema aqui. Eu estou com muita fome, eu quero encher minha barriga. Eu quero saber de futuro, o que a minha primogenitura pode fazer. A bênção de ser o primeiro, o primogênito. Eu não quero essa bênção, eu quero é comer. Tem gente assim hoje aqui. Tem gente vivendo assim hoje. Eu não sei, amanhã, que Jesus vai vir, eu já nasci sabendo disso, mas não veio ainda, deixa a vida me levar mais um pouquinho. Não, para com isso. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã? Quem sabe um curso da sua vida? Quem sabe? Quem tem certeza do que vai acontecer amanhã? Eu sei que amanhã vai ser um dia, mas como ele vai ser, a gente até se projeta para isso. Mas quem sabe é Deus. Por isso você precisa ter intimidade com Ele, agradecer pelo dia de vida, pedir a bênção ao papai quando amanhece. Benção, Pai, que seja feita a tua vontade, me dá graça para ver o dia de hoje. Eu não sei o que você preparou para mim, mas me dê estrutura. Quando acabou o dia, Senhor, eu não sei se eu fui aprovado, se eu fiz direitinho, mas obrigado por me deixar vivo até aqui pelos livramentos que o Senhor me deu. Simples. Relacionamento simples. Os excessos tiram a sensibilidade do nosso coração. A gente vai perdendo o negócio, a gente vai perdendo a mão, o jeito naquilo que é para se fazer, irmãos. Você tem direitos, você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas que você não faça como Esaú, que não deu valor ao seu direito de primogenitura e trocou por um prato de lentilha. Não troque seus valores pelo excesso da sua vida. Valorize aquilo que Deus depositou em você. Valorize aquilo que o Senhor colocou em você. Trabalhe um pouco mais na sua consciência, dentro do propósito de Deus em sua vida. Olhe um pouco mais para aquilo que Deus começou a construir na sua vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí eu volto agora para o 2 Samuel 6 e o verso 9. Temeu Davi ao Senhor e disse naquele dia: como virá a minha arca do Senhor? Quando Uzá morre, Davi para tudo. Esse caminho não está legal. Eu preciso consultar o Senhor. E aqui eu quero deixar, dentro dessa mensagem, dentro desses 3 tópicos, os 4 pontos importantes de tudo que nós abordamos aqui nessa noite. E o primeiro é: aprenda a consultar ao Senhor Jesus. Pare de tomar decisões precipitadas, achando porque você é crente, achando que está dando certo, que Deus está contigo. A primeira vez que o Senhor mandou Moisés ferir a rocha, ele feriu e saiu água. A segunda vez Deus não mandou ele ferir a rocha, mandou ele tocar. Ele feriu, bateu na rocha, e naquele momento a rocha representava o próprio Cristo. O texto vai dizer que por conta desse ato de Moisés, ele não entra na terra prometida. Então não é o fato porque deu certo na primeira vez, eu vou fazer de novo porque Deus está comigo. Deus está mandando a gente consultar primeiro. Deus está falando com seus filhos nessa noite. Porque deu certo com o irmão Beltrano, eu vou fazer. Não, o que é do irmão é do irmão, o que é seu é seu. Como está o seu relacionamento com Deus? Consulte o Senhor. Segundo, lute pela presença. O sacerdote foi ferido. Uzá teve que morrer para Davi enxergar o que estava acontecendo. Parou tudo, consultou o Senhor, mas ele não desistiu da presença. Ele falou: eu preciso levar a presença de Deus para minha cidade. Você precisa lutar pela presença de Deus na sua casa, na sua vida, no ministério. Em nome de Jesus, não desista. Tem alguém pegando essa palavra? Terceiro, retire os excessos.
Comece a observar aquilo que é demais em você. Os exageros. Aquilo que passou de um padrão da normalidade. Comece a observar, observe você. Comece a se observar. E comece a perguntar ao Senhor: Senhor, você está feliz comigo? Você está bem? Eu estou bem contigo? Pergunte, irmão, eu pergunto isso para Ele. Senhor, você está feliz comigo? Eu estou bem contigo, Senhor? Fala comigo. Eu tenho que me ajustar, me repreende aqui, Senhor. É importante, irmãos. Você tem que consultar o Senhor, que se você não falar com Ele, você pode achar que está tudo certo, e lá na frente Ele vai dar aquele puxãozinho, de pai para filho, e dói. Quarto e último, e aqui eu já quero pedir os músicos para que possam se posicionar para adorarmos ao Senhor. Não desista da sua reconstrução. Deus começou uma grande obra em sua vida. O fato de você chegar aqui na comunhão rara não foi obra do acaso. Hoje não está nem confortável, a igreja está cheia. A igreja, né? O salão, né? Nossa igreja está lá esperando a gente. Já já a gente volta. Você está aqui hoje porque o Senhor te chamou e Ele começou algo em você, um processo em você. E o que Ele começou em você, você não pode desistir agora. Deus está te reconstruindo. Deus está te posicionando. Deus está aqui te animando, dizendo: não desista do propósito, daquilo que a gente começou. Então não desista. Eu quero que com essa mensagem você passe a refletir. Eu falei na primeira mensagem que eu citei um exemplo que nos aeroportos nenhum avião decola com excesso de peso. Vocês lembram disso? E é fato, nenhum avião decola com excesso de peso. Todos precisam respeitar o limite estabelecido pela bagagem. Você não pode ir com a bagagem além. Excesso de bagagem não sobe, não vai viajar. Essa viagem que o Espírito Santo está proporcionando para mim e para você não pode ter excessos. Dá uma olhada naquilo que você está carregando como bagagem, não é de Deus. Dá uma olhadinha na sua vida, tem excesso aí que precisa ser tirado. E nós falamos aqui sobre esses excessos. Eu gostaria muito que você refletisse nesse momento e que por gentileza se colocasse de pé para que eu pudesse orar com você. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a analisar a sua trajetória. Você lembra do dia em que o Senhor te chamou? Talvez foi no batismo, talvez foi numa reunião em casa com os familiares, talvez foi passar na rua e você viu uma igreja de portas abertas e você entrou e a sua vida mudou. Eu não sei qual foi a forma em que o Senhor te chamou pela primeira vez, mas Ele te chamou. Feche seus olhos e ore comigo. Comece a refletir. Deus quer tirar você desse estágio de vida em que você está. Deus quer falar em seu coração agora. Ainda, na verdade, dizendo, não só pela palavra, mas agora pela canção. Ele quer tocar na sua alma e te impulsionar a ter coragem para tomar decisões. E hoje é uma noite de decisão. O Espírito Santo, Ele está conosco nesse lugar e eu não tenho dúvida. E agora só Ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu preguei o que tinha que ser pregado, eu ministrei o que tinha que ser ministrado, mas agora é o Espírito Santo em você e é você com o Espírito Santo de Deus. Como? Se permitindo a ser tocado, repreendendo a incredulidade. Tenha fé, acredite, Jesus está aqui nesse lugar. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua também.
E Ele quer te impulsionar a viver algo novo, algo bom na sua história. Deus quer mudar o seu caminho. Deus quer te ajudar a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, a viver um novo propósito de vida, um novo rumo de vida. Deus quer abrir caminhos que estavam entulhados. Deus quer sarar as suas feridas. Deus quer tocar no seu coração e mudar o seu interior. Mas tudo isso depende da sua decisão. Requer muito da sua escolha. Requer muito da sua vontade nessa hora. Senhor, toca na mente dos seus filhos agora, em cada coração. A tua palavra foi liberada, Senhor. Nós oramos com toda a igreja agora e pedimos, Senhor, o teu Espírito toca. Toca onde eu não posso tocar, Senhor. A tua palavra diz que só o Senhor vai na divisão da alma do homem. Ah, Senhor, visita agora, Senhor, o mais profundo do ser dessa pessoa agora. Toda dúvida seja ela resolvida agora, seja sanada pelo poder do teu Espírito Santo. Que todas as questões, ó Pai, que atribulou a vida dos nossos irmãos de chegar até aqui, sejam resolvidas pela palavra que foi liberada.